Meus filhos me deixaram na porta do asilo no dia do meu aniversário de 70 anos. Sou Dalva, viúva, uma mulher que até aquela manhã se considerava a mais abençoada das mães. Mal sabiam eles o poder que, junto com a mala, me entregaram naquele momento. A vida, para mim, sempre teve o cheiro de bolo de fubá saindo do forno e o som das risadas dos meus filhos ecoando pela casa que eu e meu falecido Afonso construímos com tanto suor. Cada tijolo daquela casa foi assentado com sonhos e cada canto guardava uma memória. Ali, eu vi Ricardo dar os primeiros passos, tropeçando no tapete da sala com um sorriso banguela. Ali, ouvi Lúcia cantarolar suas primeiras musiquinhas de ninar para as bonecas, imitando a mim. Fui o chão deles, o porto seguro. Abdiquei de uma pequena loja de armarinhos que sonhava em ter para que eles pudessem ter as melhores escolas, as melhores roupas, tudo do bom e do melhor. O meu mundo girava em torno do mundo deles. Os filhos são asas, Dalva, o Afonso me dizia, com aquele seu jeito sábio e calmo. A gente cuida para que elas cresçam fortes, para que um dia eles possam voar para bem longe. Eu sorria, mas no fundo, meu coração de mãe pedia para que eles nunca voassem para longe demais. Quando meu Afonso se foi, há 5 anos, um pedaço de mim foi junto. O silêncio da casa se tornou ensurdecedor. As risadas deram lugar a um eco vazio que nem a televisão ligada o dia inteiro conseguia preencher. Ricardo e Lúcia, já casados e com suas próprias vidas, no começo foram meu amparo. Traziam os netos nos fins de semana, ligavam durante a semana. Mas, aos poucos, como a água que se esvai por um ralo, as visitas foram rareando. As ligações se tornaram mais curtas. A vida está uma correria, mãe. Era a desculpa que eu ouvia e fingia aceitar. A verdade é que a minha presença, que antes era o centro, havia se tornado um compromisso na agenda lotada deles. Eu me transformei num fardo, um lembrete vivo de uma responsabilidade que eles não queriam mais carregar. Eu via nos olhos deles aquele brilho de impaciência quando eu demorava a entender como usar o celular novo que me deram, ou a pressa para ir embora quando o almoço de domingo mal havia acabado. Eu me sentia como um móvel antigo, que tem valor afetivo, mas que já não combina mais com a decoração moderna da vida que eles escolheram. Então, na manhã em que completei meus 70 anos, o telefone tocou. Era Ricardo, com uma voz mais animada do que eu ouvia há meses. Mãe, parabéns. Se arruma que hoje o almoço é especial. Eu e a Lúcia vamos passar aí para te buscar. É uma surpresa. Meu coração de boba se encheu de esperança. Uma surpresa. Talvez eles tivessem finalmente percebido minha solidão. Talvez quisessem compensar os meses de ausência. Corri para o guarda-roupa e escolhi meu melhor vestido. Um azul com flores pequenas que o Afonso dizia que combinava com a cor dos meus olhos. Passei um batom discreto, arrumei os cabelos brancos com esmero. Sentei na poltrona da sala para esperá-los, sentindo um sopro de vida que há muito não sentia. Quando eles chegaram, me abraçaram de um jeito esquisito, quase formal. Lúcia não me olhava nos olhos e Ricardo mantinha um sorriso tenso no rosto. Está linda, mãe. Pronta para o seu presente? Ele disse, me guiando para o carro. Eu sorri, agradecida, ignorando o nó que começava a se formar na minha garganta. O caminho foi estranho. Eles falavam sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre qualquer coisa que não fosse sobre nós. Eu olhava pela janela, vendo a cidade passar, mas sem reconhecer o caminho para nenhum dos restaurantes que costumávamos frequentar. Entramos num bairro nobre, arborizado, cheio de casarões imponentes. Em frente a um deles, com um portão de ferro trabalhado e um jardim impecavelmente cuidado, Ricardo estacionou. Na placa de bronze polido, li as palavras que fizeram meu sangue gelar. Lar de Idosos Paraíso. O que é isso, Ricardo? Perguntei com a voz embargada. Meu filho desligou o carro e virou-se para mim, finalmente abandonando o sorriso forçado. Seu rosto era uma máscara de falsa compaixão. Mãe, aqui vai ser melhor. Tem gente da sua idade. Cada palavra era uma facada. Lúcia, no banco de trás, começou a chorar baixinho, um choro de culpa, não de tristeza. Nós vendemos a casa, mãe, ela completou, entre soluços. A gente se preocupa com você, sozinha naquele casarão. É perigoso. Aqui você vai ter médicos, enfermeiras, atividades. Vai ser cuidada. Cuidada.
Eles usaram a palavra cuidada para justificar o abandono. Pegaram minha vida inteira, a casa que construí com o amor da minha vida, e a venderam sem sequer me consultar. Me arrancaram das minhas raízes e me trouxeram para este lugar estranho para ser cuidada por gente que não conhecia nem a minha comida preferida. Ricardo abriu a porta e tirou do porta-malas uma única mala. A minha mala. Eles já tinham planejado tudo. As minhas coisas, minhas fotos, meus livros. O que fizeram com tudo? O ar me faltou. Aquela mala pequena continha tudo o que eles acharam que definia meus 70 anos de vida. Não chora, mãe, por favor. Estamos fazendo isso para o seu bem, disse Ricardo, me ajudando a sair do carro como se eu fosse uma inválida. Ele me segurava pelo braço, mas seu toque era frio, distante. Uma mulher de uniforme branco, com um sorriso profissional, veio nos receber na porta. Seja bem-vinda, dona Dalva. Estávamos à sua espera. Eles me entregaram aquela estranha como quem entrega uma encomenda. Me deram um último abraço, rápido e sem calor. A gente te ama, mãe. A gente liga, disse Lúcia, já se afastando, sem coragem de me encarar. Ricardo apenas acenou com a cabeça e entrou no carro. Eu fiquei ali, parada na porta daquele lugar chamado Paraíso, vendo o carro com os meus 2 filhos, os meus 2 maiores tesouros, arrancar e sumir na primeira esquina. Eles não olharam para trás, nem uma única vez. E eu, com uma dignidade que não sei de onde tirei, entrei com minha mala sem chorar. A enfermeira me guiou por corredores longos e silenciosos que cheiravam a uma mistura de desinfetante e solidão. As paredes eram de um bege sem vida, decoradas com quadros de paisagens que ninguém parecia notar. Passamos por uma sala de estar, onde alguns idosos assistiam a uma novela na televisão, com os olhares perdidos, vazios. Ninguém conversava. O silêncio era pesado, como se todas as histórias e risadas daquelas vidas tivessem sido deixadas do lado de fora do portão. Meu quarto era pequeno, com uma cama de solteiro, um armário embutido e uma janela com grades discretas que dava para uma parte murada do jardim. Era limpo, impessoal, frio. Parecia um quarto de hospital. A enfermeira me mostrou o banheiro, explicou os horários das refeições e dos remédios. E depois saiu, fechando a porta atrás de si e me deixando sozinha com a minha mala e com os escombros da minha vida. Foi só então, no silêncio daquele cubículo, que a ficha caiu. O chão sumiu sob meus pés. Sentei na beira da cama dura e o choro veio. Um choro convulsivo, silencioso, que rasgava a alma. Eu chorei pela traição. Chorei pela humilhação de ser descartada no dia do meu aniversário. Chorei pelo meu Afonso, imaginando a sua dor e a sua raiva se estivesse ali para ver o que fizeram comigo. Chorei pela casa vendida, pelas minhas roseiras que eu nunca mais podaria, pelo cheiro do meu café que eu nunca mais sentiria na minha própria cozinha. Cada lágrima era uma lembrança de um sacrifício que fiz por eles. As noites em claro, quando ficavam doentes, o dinheiro que juntei para dar a eles uma faculdade, o amor incondicional que eu ofereci sem nunca pedir nada em troca. Eles pegaram tudo isso, todo o meu amor, e o jogaram no lixo. Me senti nua, despojada de tudo, da minha casa, da minha história, da minha identidade de mãe. Eles não queriam mais a mãe, queriam apenas a herança. As horas se arrastaram. O choro deu lugar a uma apatia gelada. Eu não sentia fome, não sentia sede, não sentia nada. Apenas um vazio imenso. A noite caiu, e a única luz no quarto vinha de um abajur ao lado da cama. Abri a mala, mais por inércia do que por vontade. Roupas, um par de sapatos, meus remédios. E no fundo, embrulhado num lenço de seda, estava o meu único tesouro de verdade. A velha caderneta de couro do meu Afonso. As crianças não sabiam da sua existência. Para eles, era só um caderno velho. Mas ali, meu marido me ensinou a anotar tudo. Não só as contas da casa, mas os nossos pequenos investimentos, as ações que ele comprou em empresas que, na época, ninguém dava nada, os terrenos que ele adquiriu em lugares que ainda eram só mato. Isso aqui, Dalvinha, ele me disse uma vez, apontando para uma anotação específica. É o nosso ninho de ouro, um segredo só nosso, para a nossa velhice, para que você nunca dependa de ninguém. Naquela época, a ideia de depender de alguém parecia absurda.
Hoje, suas palavras soavam como uma profecia. Folheei as páginas amareladas, a caligrafia elegante do meu Afonso misturada com a minha, mais arredondada. Eu continuei o trabalho dele depois que ele se foi. Atualizei tudo. Aprendi a usar a internet do meu jeito, no meu tempo, para acompanhar aqueles investimentos. Meus filhos nunca perguntaram. Para eles, eu era apenas a mãezinha, a velhinha que não entendia nada de números e finanças. Eles cuidavam do meu dinheiro do dia a dia, da minha aposentadoria, e se sentiam generosos por isso, sem nunca imaginar que eu administrava, em silêncio, um patrimônio que era muitas vezes maior do que tudo o que eles possuíam. A dor da traição ainda estava ali, cravada no meu peito, mas algo novo começou a brotar em meio àquele deserto. Uma semente de raiva, uma raiva fria, cortante, uma determinação. Eles me subestimaram. Eles me julgaram fraca, senil, acabada. Eles me colocaram nesta jaula dourada para que eu definhasse em silêncio, enquanto eles desfrutavam do dinheiro da minha casa, da casa que eu construí. Fechei a caderneta e a coloquei de volta na mala, debaixo de tudo. Olhei para o meu reflexo no vidro escuro da janela. Vi um rosto marcado pela dor, olhos inchados de tanto chorar. Mas por trás das lágrimas, vi uma faísca. A faísca da mulher que aprendeu com Afonso a ser forte, a ser inteligente, a ser uma estrategista. Eles me deram uma sentença de solidão, mas me deram também a arma mais poderosa de todas, o tempo e o anonimato. Aqui, neste lugar, ninguém esperava nada de mim. Eu era apenas mais uma velhinha esquecida. E era exatamente nessa invisibilidade que eu encontraria a minha força. Eles não destruíram a minha vida. Eles apenas me libertaram do meu papel de mãe devotada. Agora eu era apenas Dalva, e Dalva ia começar a jogar. Eles fecharam a porta do asilo nas minhas costas, achando que tinham trancado o passado. Mas, na verdade, eles acabaram de abrir a porta para o futuro que eu mesma iria construir, tijolo por tijolo, sobre as ruínas da mentira deles. Os primeiros dias no Lar Paraíso foram um teste de paciência e observação. A rotina era monótona, regrada como um quartel. Acordar às 6, café da manhã insosso às 7, medicação às 8, atividades recreativas que consistiam em pintar desenhos de flores ou montar quebra-cabeças de 1000 peças com 990 faltando. Era um lugar projetado não para viver, mas para esperar a morte de forma organizada e asséptica. Meus filhos não me ligaram, nem uma mensagem, nem um recado. O silêncio deles era a confirmação final de que, para eles, eu já não existia mais. A dor da primeira noite deu lugar a uma clareza fria. Eu não estava ali para fazer amizades ou para me lamentar. Eu estava em território inimigo, e o primeiro passo para vencer uma guerra é conhecer o campo de batalha. Comecei a observar. A diretora, Dona Eunice, uma mulher de sorriso plastificado e olhar de calculadora, que só aparecia para tratar com as famílias mais ricas. As enfermeiras, a maioria jovens e impacientes, tratando os idosos como crianças teimosas, alternando entre uma falsa doçura e uma irritação mal contida. E os outros moradores? Ah, os outros moradores. Eram espelhos do que eu poderia me tornar se me entregasse. Havia o senhor Amadeu, ex-juiz, que passava os dias olhando pela janela, esperando uma visita que nunca chegava. Dona Marília, que fora uma cantora de rádio famosa e agora cantarolava para as paredes, esquecida pelo público e pela família. Em cada rosto, eu via uma história de abandono, de subestimação. Eles eram a prova viva do que o mundo fazia com os velhos. Nos descartava como se a nossa data de validade tivesse passado. Mas, diferente deles, eu tinha um segredo guardado no fundo da mala. Nas noites, quando o silêncio do asilo era quebrado apenas pela tosse seca de algum vizinho de quarto, eu me trancava com a caderneta do meu Afonso. A luz fraca do abajur era a minha cúmplice. Cada página que eu virava era como desenterrar um tesouro. As anotações do Afonso eram meticulosas. Ele não só listava os ativos, como também escrevia pequenas notas ao lado. Dalvinha, estas ações da companhia telefônica são como uma árvore que dá frutos todo ano, nunca venda. Ou,
Este terreno em Itaipava comprei por uma ninharia. Um dia, as pessoas ricas do Rio vão querer respirar ar puro. Espere o momento certo. E eu esperei. Continuei o seu trabalho com a mesma dedicação. Aprendi, sozinha, a usar o computador que Ricardo me deu de presente de Dia das Mães, um presente que ele achava que eu só usaria para ver fotos dos netos. Mal sabia ele que eu passava as madrugadas estudando o mercado financeiro, lendo notícias sobre urbanismo, transformando as sementes que Afonso plantou numa floresta de possibilidades. Meus filhos me davam uma mesada para minhas pequenas despesas, um dinheiro que vinha da minha própria aposentadoria, e se sentiam os mais generosos do mundo. Enquanto isso, eu reinvestia os dividendos das ações, pagava os impostos dos terrenos e via aquele patrimônio, o nosso ninho de ouro, crescer em silêncio, longe dos olhos gananciosos deles. Foi na terceira noite, enquanto relia uma anotação sobre um pequeno fundo de investimento imobiliário, que uma palavra me saltou aos olhos: Paraíso Empreendimentos. Meu coração deu um pulo. Não podia ser. Voltei às primeiras páginas, onde Afonso detalhava a compra inicial das cotas. Era um fundo pequeno na época, que investia em imóveis comerciais e de alto padrão. Com a minha gestão silenciosa ao longo dos anos, minha participação havia se tornado significativa. Peguei o folheto do asilo que a enfermeira havia deixado sobre a minha cômoda. O logo era discreto, mas inconfundível. No rodapé, em letras miúdas, estava lá: Lar de Idosos Paraíso, uma empresa do Grupo Paraíso Empreendimentos. O ar me escapou dos pulmões. Um riso seco, sem humor, brotou na minha garganta. A ironia era tão cruel que chegava a ser poética. Meus filhos, na sua pressa de se livrarem de mim, na sua busca pelo lugar mais chique e apresentável para aplacar a própria culpa, me colocaram justamente num lugar do qual eu era, em parte, dona. Eles me trancaram na minha própria casa. Eles não só me subestimaram, eles me entregaram a chave da minha própria vingança. Olhei para a caderneta, depois para as paredes beges do meu quarto. Aquele lugar não era mais uma prisão. Tinha acabado de se transformar no meu quartel-general. A descoberta me transformou. A tristeza deu lugar a uma energia que eu não sentia há anos. Eu me lembrava de como Ricardo e Lúcia sempre me trataram como uma coitadinha. Deixa que eu faça a declaração de imposto, mãe. É muito complicado para a senhora, dizia Ricardo, enquanto eu, mentalmente, já havia calculado o rendimento dos meus investimentos que ele nem sonhava que existiam. Mãe, não precisa se preocupar com o testamento do papai, a gente cuida de tudo, dizia Lúcia, enquanto eu já tinha em meu poder uma cópia autenticada guardada num cofre de banco, junto com a caderneta original do Afonso. Eles me viam como a velhinha que fazia o melhor bolo de fubá do mundo, a especialista em remédios caseiros para resfriado. E eu, por amor, por conveniência, para não criar conflitos, deixei que eles acreditassem nessa imagem. Era mais fácil ser a mãe doce e um pouco avoada do que a mulher que entendia de juros compostos e de especulação imobiliária. O meu erro foi pensar que o amor deles seria o suficiente para me amparar na velhice. O amor deles tinha um preço, e o preço era a minha anulação como indivíduo. Eles não me amavam. Amavam a conveniência de ter uma mãe que não dava trabalho, que não tinha vontades próprias, que existia apenas para servi-los. O Afonso também, mesmo com todo o amor que me tinha, me via como a sua Dalvinha, a guardiã do lar. Ele me ensinou sobre os investimentos, mas acho que nunca imaginou que eu teria a capacidade não só de mantê-los, mas de multiplicá-los. Ele me deu as ferramentas, mas talvez duvidasse da minha habilidade em construir algo com elas. Essa percepção, essa autorreflexão, foi dolorosa, mas libertadora. A Dalva que eles conheciam, a mãe, a esposa, a velhinha frágil, essa Dalva morreu naquela porta, no dia do seu aniversário de 70 anos. A mulher que estava sentada naquela cama, com a caderneta na mão, era outra pessoa. Era uma estrategista forjada pela dor e alimentada por uma sede de justiça que queimava em suas veias. Durante o dia, eu era a dona Dalva exemplar. Participava das aulas de pintura, mas em vez de flores, meus rabiscos eram organogramas de empresas e mapas mentais dos meus próximos passos. Sentava-me no jardim, com um livro no colo,
mas meus olhos estavam fixos nos movimentos dos funcionários, nos horários de entrega, nas falhas de segurança do lugar. Eu conversava com os outros moradores, não por solidariedade, mas para colher informações. Descobri que o Sr. Amadeu, o ex-juiz, tinha uma memória prodigiosa para leis e processos, apesar da melancolia. Descobri que Dona Marília, a cantora, recebia a visita mensal de um sobrinho neto que era um jovem advogado, ambicioso e, segundo ela, muito bom com papelada. O asilo era um ecossistema de almas esquecidas, mas muitas dessas almas ainda tinham chaves que poderiam abrir portas para mim. Ninguém desconfiava. Para as enfermeiras, eu era a velhinha simpática do quarto 102. Para a diretora, eu era apenas mais um número na planilha de lucros. Elas me viam tricotando um cachecol na sala de estar, mas não viam a teia que minha mente tecia, fio por fio, conectando informações, planejando cada movimento. O contraste era delicioso. Por fora, a imagem da fragilidade. Por dentro, a força de uma fortaleza. Eles achavam que tinham me silenciado, mas nunca a minha mente esteve tão barulhenta, tão cheia de planos e de certezas. Meu primeiro movimento precisava ser preciso, cirúrgico. Eu tinha direito a um telefonema por semana, num aparelho que ficava no corredor, sob o olhar vigilante da enfermeira-chefe. Não podia ligar para um banco ou para um advogado. Seria óbvio demais. Eu precisava de um intermediário, alguém insuspeito. Lembrei-me de um nome que Afonso sempre citava com respeito. Lauro. Um contador antigo, amigo de juventude dele, um homem discreto e de uma lealdade inabalável. Fazia anos que não o via. Será que ainda vivia? Será que ainda se lembrava de mim? Era um risco. Numa tarde de quinta-feira, durante o horário de visitas, quando o corredor estava mais movimentado e a atenção da enfermeira dividida, eu pedi para fazer minha ligação. Com as mãos levemente trêmulas, mais pela adrenalina do que pelo nervosismo, disquei o número que sabia de cor, o número do antigo escritório dele. Chamou 1, 2, 3 vezes. Quando eu estava prestes a desligar, uma voz cansada, mas firme, atendeu. Alô? Seu Lauro? Perguntei com a voz mais frágil que consegui simular. É a Dalva, esposa do Afonso. O senhor se lembra? Houve um silêncio do outro lado da linha. Por um instante, pensei que tudo estava perdido. Dona Dalva, céus, é claro que me lembro. Como a senhora está? Faz tanto tempo. A voz dele era um bálsamo. Estou bem, seu Lauro, com saudades do meu Afonso. Sabe, estou arrumando umas coisas antigas dele e achei uns papéis, umas cadernetas. Coisa de contabilidade que eu não entendo nada. Fiquei com medo de jogar fora algo importante. O senhor poderia dar uma olhada para mim? Só para me dizer se tem algum valor? Eu falava alto o suficiente para a enfermeira ouvir, construindo a narrativa da velhinha confusa e desamparada. Claro, dona Dalva. Onde a senhora está? Posso passar na sua casa? Ah, meu filho. Hesitei, teatralmente. Eu não estou mais na minha casa. Meus filhos acharam melhor eu vir para um lugar mais tranquilo. Estou num lar de idosos, o Paraíso. É um lugar muito bom. Pude sentir a surpresa na voz dele. No Paraíso? Entendo. Me passe o endereço. Eu irei visitá-la no próximo domingo. Leve esses papéis. Será um prazer ajudar. Desliguei o telefone e agradeci à enfermeira com o meu sorriso mais doce. Ela me deu um tapinha no ombro e disse: Que bom que a senhora tem amigos, dona Dalva. Eu sorri de volta. Amigos, sim. E inimigos que nem imaginavam a tempestade que se formava por trás do meu sorriso gentil. O resto da semana se arrastou numa lentidão torturante. Preparei um pacote. Separei algumas páginas da caderneta, as menos comprometedoras, mas que indicavam a existência de um patrimônio considerável. Misturei com algumas contas antigas e receitas de bolo, para manter o disfarce. No domingo, coloquei meu vestido azul e esperei na sala de visitas. Quando Lauro entrou, meu coração se encheu de alívio. Ele estava mais velho, curvado pelo tempo, mas os olhos ainda eram os mesmos, vivos, inteligentes e honestos. Ele me cumprimentou com um carinho respeitoso. Sentamos num canto mais afastado. Entreguei a ele o envelope. Seu Lauro, me desculpe o incômodo. São só umas coisas velhas do Afonso. Ele abriu o envelope e começou a folhear os papéis.
Seus olhos passaram rapidamente pelas receitas, mas se detiveram numa das páginas da caderneta. Sua sobrancelha se ergueu. Ele olhou para mim, depois para o papel, depois para mim, novamente. Vi a engrenagem girando em sua mente. Ele me encarou, e pela primeira vez, alguém ali dentro não me viu como uma velhinha senil. Ele viu a verdade. Ele se inclinou para a frente e baixou a voz. Dona Dalva, isso aqui não são coisas velhas. Isso aqui é um império. Onde está o resto? Olhei nos olhos dele e toda a fragilidade que eu vinha simulando desapareceu. Minha voz saiu firme, clara e cheia de uma determinação de ferro. Está guardado em lugar seguro. E eu preciso da sua ajuda para usá-lo e para sair deste lugar. Meus filhos me colocaram aqui e venderam a minha casa. Eles acham que eu não tenho mais nada. Eles estão enganados. Lauro me ouviu em silêncio, seu rosto passando da surpresa para a indignação e, finalmente, para uma admiração relutante. Ele não fez muitas perguntas. Ele entendeu tudo. O amigo do meu falecido marido, aquele senhor de ombros caídos e mãos manchadas pela idade, se endireitou na cadeira. O velho contador leal ao amigo de uma vida inteira estava de volta. Afonso sempre disse que a senhora era a mulher mais inteligente que ele conheceu. Ele estava certo, disse ele com a voz firme. Vamos tirá-la daqui. E vamos fazer isso do jeito certo. Eles não vão saber o que os atingiu. Pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno se formou em meus lábios. Eu não estava mais sozinha. O primeiro soldado do meu exército acabava de ser recrutado. Meu plano, antes um rascunho na minha mente, começava a tomar forma. Lauro seria meus olhos e ouvidos lá fora. Ele investigaria a venda da minha casa, encontraria os melhores advogados, moveria as peças no tabuleiro do mundo real, enquanto eu, aqui dentro, continuaria a jogar o meu papel. O jogo estava apenas começando e as regras haviam mudado. Eles pensaram que estavam escrevendo o capítulo final da minha vida, mas não perceberam que tinham me dado a caneta para que eu reescrevesse a história inteira. E o próximo capítulo seria a execução silenciosa da minha retomada. A visita de Lauro foi como a primeira chuva após uma longa seca. Despertou a terra adormecida da minha alma e fez brotar as sementes do meu plano. A partir daquele domingo, a engrenagem da minha nova vida começou a girar, lenta e silenciosa, mas com a força implacável do tempo. Meu primeiro movimento foi plantar a isca. Segui o plano que tracei com Lauro, usando a linguagem codificada de quem viveu uma vida inteira de cumplicidade. Numa das minhas ligações semanais, sob o olhar entediado da enfermeira, liguei para meu filho Ricardo. Forcei uma voz trêmula, de quem está confusa. Meu filho, que bom ouvir sua voz. Estou bem, estou bem. Sabe, um amigo do seu pai, o seu Lauro, ele veio me visitar. Tão gentil. Ele está me ajudando a arrumar umas caixas de papéis velhos do seu pai, sabe? Coisa de imposto, de firma. Eu não entendo nada. Ele disse que talvez precise falar com você para resolver umas pendências. Do outro lado da linha, um silêncio carregado. Eu podia quase ouvir a mente gananciosa do meu filho trabalhando. Papéis velhos? Pendências? Isso, na língua dele, significava apenas uma coisa: dinheiro. Que papéis, mãe? Que pendências? Ele perguntou, a voz subitamente mais interessada. Ah, meu filho, não sei direito. Umas pastas com uns nomes. Uma delas ele disse que se chamava Empreendimentos Rurais Afonso em Dalva. Coisa antiga, deve ser. Joguei o nome no ar como quem não quer nada. O nome da empresa de fachada que eu e Afonso criamos para administrar os terrenos. Uma empresa que meus filhos acreditavam estar inativa e sem valor há décadas. Certo, mãe. Se esse Lauro ligar, eu atendo. Se cuida, ele disse, e desligou. A pressa dele em encerrar a ligação não me enganou. A isca havia sido mordida. A reação foi exatamente como eu previra. A confusão se instalou. 2 dias depois, Lauro me ligou no horário combinado, um horário em que eu estaria na biblioteca do asilo, perto do telefone público, fingindo ler um romance de capa dura. Ele me contou que Ricardo e Lúcia o haviam procurado. A abordagem deles foi arrogante, quase desrespeitosa.
Chegaram ao escritório de Lauro como se fossem os donos da situação, exigindo ver os tais papéis. Ricardo, sempre o mais falante, tentou intimidar o velho contador. Olha, seu Lauro, agradecemos a ajuda, mas minha mãe está um pouco confusa com a idade. Esses assuntos da família, nós mesmos resolvemos. Lúcia, mais dissimulada, tentou a via da simpatia forçada. A gente não quer dar trabalho para o senhor. O que for do nosso pai é nosso por direito. Só queremos organizar as coisas. Lauro, seguindo meu roteiro, representou o papel do velhinho prestativo e um pouco perdido. Ele abriu uma pasta com os documentos que eu havia selecionado: balanços antigos da empresa rural, matrículas de terrenos desatualizadas, cópias de contratos sociais com cláusulas que pareciam contraditórias. Era um labirinto de papel, projetado para parecer valioso e, ao mesmo tempo, impenetrável. Ah, meus filhos, eu também não entendo muito bem, disse Lauro coçando a cabeça. O Afonso era um homem complicado, mas parece que tudo, absolutamente tudo, está no nome da Dalva. E tem essa cláusula aqui. Ele apontou para um parágrafo que eu mesma havia redigido com a ajuda dos livros de direito que pegava na biblioteca. A cláusula dizia que, em caso de incapacidade ou ausência da sócia majoritária, o controle total da empresa passaria para um conselho de 3 pessoas de confiança, cujos nomes estavam lacrados em um envelope no cofre do advogado. O pânico nos olhos deles, segundo Lauro, foi visível. A ideia de que a mãezinha confusa era a única chave para aquele tesouro e que, se algo lhe acontecesse, eles poderiam perder tudo para estranhos, os deixou em polvorosa. Eles saíram do escritório de Lauro com mais perguntas do que respostas. A semente da desconfiança e da cobiça plantada fundo em suas mentes. Enquanto Lauro lidava com os abutres lá fora, eu fortalecia minhas alianças aqui dentro. Minhas conversas com o Sr. Amadeu, o juiz aposentado, se tornaram um ritual. Durante o banho de sol da manhã, eu o abordava com o pretexto de falar sobre o passado. Seu Amadeu, o senhor que entende tanto de leis, me tira uma dúvida de leiga. Uma mulher, quando fica viúva, ela é dona de tudo o que o marido deixou, ou os filhos podem tomar conta. Ele, feliz por exercitar a mente brilhante que se recusava a enferrujar, me dava verdadeiras aulas sobre direito sucessório. Minha cara Dalva, a lei é clara. A viúva, sendo meeira e herdeira, tem o controle. Os filhos só têm direito à parte legítima deles, mas a administração dos bens que estão no nome dela, essa é exclusivamente dela. Ninguém pode forçá-la a nada, a menos que consigam provar, na justiça, uma incapacidade mental. E isso, minha amiga, é um processo longo e muito difícil de ganhar. Cada palavra dele era música para os meus ouvidos e fortalecia a minha estratégia. Ele me deu o conhecimento técnico que me faltava, as palavras certas para usar, os caminhos legais a seguir. Eu era uma esponja, absorvendo décadas de sabedoria jurídica em conversas que, para quem olhasse de fora, não passavam de 2 velhinhos matando o tempo. Meu outro aliado inesperado foi o jovem Daniel, o sobrinho-neto advogado da Dona Marília. Ele era um rapaz ambicioso, recém-formado, com aquele brilho nos olhos de quem quer comer o mundo. Eu o observei por algumas semanas. Ele tratava a tia-avó com um carinho genuíno, diferente da obrigação fria que eu via em outros visitantes. Um dia, o abordei no jardim, com uma pilha de cartas na mão. Eram as correspondências que Lauro me mandava, com atualizações e instruções. Meu jovem, me desculpe incomodar. Você que é rapaz estudado, pode me ajudar a ler essas letras miúdas? Minha vista já não é mais a mesma. Ele, com a gentileza dos bem-intencionados, sentou-se ao meu lado. As cartas eram, na superfície, sobre amenidades, mas continham palavras-chave e números que só eu entendia. Enquanto ele lia em voz alta, eu captava as mensagens. Sua prima distante, a telefônica, mandou lembranças e disse que o presente de aniversário deste ano será de 12% mais gordo. Era a confirmação de que os dividendos das ações haviam aumentado. Aquele seu afilhado de Itaipava está crescendo forte e já vale 3 vezes mais do que no batizado. Era a reavaliação do terreno.
Daniel lia tudo sem entender o verdadeiro significado, e ao final eu agradecia com um sorriso doce e um pedaço de bolo que guardava do lanche. Ele se tornou, sem saber, meu canal de comunicação seguro, meu mensageiro. Eu estava construindo minha rede, minha teia, bem debaixo do nariz de todos. O momento da virada, o ponto em que a confusão dos meus filhos se transformaria em medo, estava se aproximando. Eu sentia isso. Depois de semanas batendo cabeça com os papéis que Lauro lhes deu, eles finalmente perceberam que não chegariam a lugar nenhum sem mim. E então, eles vieram. Numa tarde de terça-feira, sem avisar. Eu os vi entrando pelo portão principal, com os rostos fechados, marchando em direção à entrada como se fossem donos do lugar. A diretora, Dona Eunice, os recebeu com seu sorriso de negócios, mas eles mal lhe deram atenção. Foram diretos para a sala de visitas, onde eu estava, tricotando. A presença deles carregava uma eletricidade de confronto. Ricardo nem esperou que eu perguntasse o motivo da visita. Mãe, que história é essa? Que empresa é essa? Que papéis são esses que o Lauro nos mostrou? Nós tentamos procurar, e tudo parece bloqueado. Precisamos da sua assinatura para resolver as coisas. A voz dele era dura, exigente. Lúcia estava ao seu lado, roendo as unhas, os olhos cheios de uma mistura de ganância e ansiedade. Eles não vieram visitar a mãe. Vieram interrogar a detentora do cofre. Foi ali, naquele instante, que a velha Dalva deu seu último suspiro. Eu levantei os olhos do meu tricô, devagar. Olhei para Ricardo, depois para Lúcia. Mantive meu rosto sereno, mas meus olhos não mentiam. Pela primeira vez na vida, eu não baixei o olhar. Não busquei palavras doces para acalmar a situação. Deixei o silêncio pairar por alguns segundos, um silêncio que pesava toneladas. Então, com uma voz calma, que não se alterou um único tom, eu disse: Eu não estou confusa, Ricardo. Estou apenas organizando o que é meu, o que o pai de vocês me deixou para cuidar, e eu vou cuidar, do meu jeito e no meu tempo. A reação deles foi de puro choque. Eles esperavam lágrimas, confusão, talvez uma velhinha assustada, implorando para que eles a ajudassem. O que eles encontraram foi uma muralha. Uma mulher sentada numa cadeira de vime, com agulhas de tricô nas mãos, que de repente parecia ter a força de uma rainha em seu trono. A máscara de mãe boazinha caiu, e o que eles viram por baixo os apavorou. Viram uma estranha. Uma mulher com uma frieza e uma autoridade que eles nunca souberam que existia. Lúcia deu um passo para trás, como se tivesse levado um susto. Ricardo abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. Eles me encararam, atônitos, e pela primeira vez eu vi medo nos olhos dos meus filhos. Medo de mim. Medo do que eu era capaz. Eles não disseram mais nada. Deram meia volta e saíram da sala de visitas tão rápido quanto entraram, deixando para trás um silêncio vibrante, cheio de palavras não ditas e de um poder recém-revelado. Eu voltei ao meu tricô, as mãos firmes, o coração batendo num ritmo forte e constante. O primeiro confronto direto havia acontecido, e eu havia vencido. A cartada final deste capítulo do meu plano veio 3 dias depois. Lauro, agindo sob minhas instruções precisas e com o suporte jurídico do escritório de advocacia que contratamos, enviou a notificação. Não foi uma carta para Ricardo ou Lúcia. Foi uma carta oficial, em papel timbrado, endereçada ao Conselho de Administração do Grupo Paraíso Empreendimentos. A carta era curta e devastadora. Nela, os advogados da firma Braga em Associados comunicavam formalmente que sua cliente, a senhora Dalva de Andrade, acionista majoritária do fundo de investimento que controlava o grupo, requisitava, com efeito imediato, uma auditoria completa em todas as finanças e práticas de gestão da empresa. O documento especificava que a auditoria deveria começar pela unidade que mais preocupava a cliente, por questões de observação pessoal, o Lar de Idosos Paraíso. A notícia caiu como uma bomba na sede da empresa, e de lá ricocheteou diretamente para os meus filhos. Imagino o telefonema desesperado que Ricardo deve ter recebido de algum contato que ele tinha no grupo. Imagino a sua incredulidade, sua negação, seguida pelo pânico avassalador. O telefone no corredor do asilo tocou naquela noite. A enfermeira me chamou.
Era Ricardo. A voz dele era quase irreconhecível, um sussurro esganiçado de pânico. Mãe, que porra é essa? Acionista majoritária, auditoria, como isso é possível? Como você fez isso? Do meu lado da linha, eu permaneci em silêncio por um momento, ouvindo o som delicioso da sua arrogância se desfazendo. Olhei pela janela do corredor para a lua cheia que iluminava o jardim bem cuidado. O jardim da minha prisão. O jardim da minha fortaleza. Eles achavam que as paredes do asilo eram para me prender. Mal sabiam que elas eram o meu escudo de onde eu podia atirar sem ser vista. A notificação da auditoria se espalhou pelo lar paraíso como um vírus. De um dia para o outro, o ar mudou. O primeiro sinal concreto da minha nova posição veio na forma de Dona Eunice, a diretora. Na manhã seguinte ao telefonema de Ricardo, ela bateu à minha porta, algo que nunca havia feito antes. Não trazia o seu sorriso de plástico, mas uma expressão de pânico mal disfarçado. Trazia nas mãos uma bandeja com o meu café da manhã. Bom dia, Dona Dalva. Pensei em trazer seu desjejum pessoalmente. Fiz questão de pedir para a cozinha preparar os ovos mexidos do jeitinho que a senhora gosta, e esse suco de laranja foi espremido agora mesmo. Ela colocou a bandeja na pequena mesa com um cuidado exagerado, como se servisse a uma rainha. O cheiro de medo era mais forte que o do café. Dona Eunice, que gentileza! Não precisava se incomodar? Respondi, mantendo a minha voz serena, saboreando cada segundo da sua subserviência. Incômodo algum? A senhora é a nossa hóspede mais ilustre. Se precisar de qualquer coisa, qualquer coisinha mesmo, não hesite em me chamar. Quer que eu troque sua poltrona? A do salão principal é bem mais confortável. Podemos trazê-la para cá. A mudança era tão drástica que chegava a ser cômica. As enfermeiras, que antes me tratavam com uma condescendência apressada, agora me cumprimentavam pelos corredores com sorrisos nervosos. Fofocas e cochichos me seguiam por onde eu passava. A velhinha do 102 havia se tornado um mistério, uma figura de poder. A notícia de que a anônima senhora abandonada era, na verdade, a dona do circo, transformou o meu status de zero à esquerda para o de majestade absoluta. Para os meus filhos, as consequências foram mais amargas e muito mais públicas. O Lar Paraíso era um investimento popular entre a elite da cidade. Ricardo, no seu esforço para ser aceito em círculos sociais mais altos, vivia se gabando de como havia proporcionado à mãe uma aposentadoria de luxo. Ele havia usado a minha internação como um cartão de visitas da sua suposta generosidade e sucesso financeiro. Agora, o tiro saía pela culatra com a força de um canhão. A notícia da auditoria, solicitada por uma acionista residente, vazou para a imprensa local através de uma nota discreta que meu advogado fez questão de plantar na coluna de negócios. O escândalo era sutil, mas devastador. O telefone de Ricardo não parava de tocar. Eram amigos, sócios e conhecidos, todos querendo saber o que estava acontecendo. Como a mãe dele, a mesma que ele havia colocado no melhor asilo da cidade, era a acionista misteriosa que estava virando a empresa de cabeça para baixo. A humilhação social foi a primeira camada da minha vingança. Lúcia, que baseava sua identidade no status do marido e do irmão, sentiu o golpe da mesma forma. As amigas do clube pararam de convidá-la para o chá. O castelo de cartas de aparências que eles construíram com tanto esmero estava desmoronando, e o sopro que o derrubava vinha do lugar que eles menos esperavam. O quartinho bege onde haviam me descartado. Desesperados, eles tentaram a última cartada que lhes restava, a manipulação emocional. Apareceram no asilo no dia seguinte, mas desta vez a arrogância havia sido substituída por uma performance digna de novela. Lúcia entrou no meu quarto já com os olhos vermelhos, forçando um choro que não convencia ninguém. "Mãe, o que a senhora está fazendo? Por favor, para com isso." Ela soluçou, tentando pegar na minha mão, mas eu a recolhi a tempo. Ricardo veio logo atrás, o rosto contorcido numa máscara de falsa dor e arrependimento. "Mãe, a gente errou. A gente sabe que errou, mas fazer isso, a senhora vai destruir a nossa reputação, os nossos negócios. Somos seus filhos, pelo amor de Deus." A cena era patética. Eles não estavam arrependidos de terem me abandonado.
estavam apavorados por terem sido descobertos. Fiquei olhando para eles em silêncio, deixando que se afogassem no próprio teatro. Quando a torrente de lamentações diminuiu, eu os encarei, um de cada vez. Reputação? Perguntei, com a voz cortante como vidro. Vocês se preocupam com a reputação de vocês? E qual foi a reputação que me deram? A de uma mãe abandonada, uma velha inútil que foi jogada num depósito de luxo para não atrapalhar a vida corrida dos filhos bem-sucedidos? Não é isso, mãe. A gente te ama, disse Ricardo, a voz soando oca. O amor. A palavra que eles usaram para justificar o abandono, agora usavam para tentar frear a consequência. Amor? Repeti, e um sorriso sem alegria tocou meus lábios. Onde estava esse amor no dia do meu aniversário de 70 anos, quando me deixaram aqui com uma mala e foram embora sem olhar para trás? Onde estava essa família quando venderam a minha casa, o meu lar, e roubaram as minhas memórias sem sequer me consultar? Não, não me venham falar de amor. Vocês não sabem o que essa palavra significa. O que vocês sentem agora não é arrependimento, é medo. E é bom que sintam. Acostumem-se a ele. A segunda tentativa foi ainda mais baixa. Uma semana depois, recebi uma notificação oficial. Eles haviam contratado um advogado de porta de cadeia para tentar o último recurso dos covardes. Tentaram me interditar. A petição alegava senilidade avançada e vulnerabilidade a manipulações externas, citando a influência de um antigo contador da família. Era a jogada mais suja que poderiam fazer. Tentar me despojar da minha sanidade, da minha lucidez, para colocar as mãos no meu patrimônio. Eles realmente achavam que eu era a mesma mulher indefesa que eles deixaram ali. O advogado deles, coitado, não sabia com quem estava lidando. A resposta da minha equipe jurídica foi imediata e avassaladora. Meus advogados, da Braga em Associados, não apenas contestaram a petição com um laudo de um dos neurologistas mais renomados do país, que Lauro providenciou para me avaliar discretamente, atestando minha plena capacidade mental, como também entraram com uma contranotificação por difamação e coação. E, para finalizar, anexaram uma cópia do pedido de auditoria no Paraíso Empreendimentos, insinuando que a tentativa de interdição era uma clara manobra para impedir uma investigação sobre a própria empresa onde meus filhos me colocaram. O advogado deles recuou em menos de 24 horas. A tentativa de me calar só serviu para fortalecer a minha posição e expor o desespero deles. Com todas as suas armas esgotadas, chegou a hora da revelação final, o dia do juízo. Marquei a reunião no próprio asilo. Exigi que Dona Eunice me cedesse a sua sala de reuniões, a melhor e mais luxuosa do prédio. Ela não só cedeu, como mandou servir café, água importada e biscoitos finos. Eu transformei o símbolo da minha humilhação no palco do meu triunfo. Cheguei amparada por Lauro, que estava elegante num terno bem cortado, e pelo meu advogado principal, Dr. Braga, um homem imponente cuja simples presença exalava poder. Sentei-me na cabeceira da mesa. Meus filhos chegaram logo depois, pálidos e abatidos. Pareciam réus esperando a sentença. Quando viram a estrutura que eu havia montado, a presença de um dos advogados mais caros do estado, a postura de Lauro, eles finalmente entenderam. A ficha caiu com o peso de uma bigorna. Dr. Braga começou a reunião sem rodeios. Ele abriu uma pasta de couro sobre a mesa e, com uma voz calma e metódica, começou a demolição. Estamos aqui hoje para esclarecer a posição da minha cliente, a senhora Dalva de Andrade. Ele então passou a detalhar, item por item, o meu portfólio. As ações da companhia telefônica, os imóveis comerciais alugados, a participação em fundos de tecnologia que eu havia comprado anos atrás e a joia da coroa, a Empreendimentos Rurais Afonso em Dalva Liteda. Ele projetou num telão a localização dos terrenos em Itaipava, que agora estavam no centro de um novo condomínio de altíssimo luxo. O valor estimado fez meus filhos ofegarem. Era uma fortuna que eles não poderiam sonhar em acumular nem em 10 vidas de trabalho. O advogado então passou para o slide seguinte: a participação acionária no Paraíso Empreendimentos. Como podem ver, disse Dr. Braga,
A participação da senhora Dalva, consolidada ao longo de 30 anos, lhe confere o assento majoritário no conselho. Legalmente, ela tem o poder de destituir a diretoria atual e reestruturar a empresa como bem entender. Ricardo e Lúcia estavam brancos como papel. Seus olhos iam do telão para mim, e neles eu via a mais pura incredulidade. A mãe, que mal sabia mandar uma mensagem de texto, era uma magnata silenciosa. A velhinha, que precisava de ajuda para ler a bula dos remédios, era uma investidora com um toque de Midas. Mas o golpe final ainda estava por vir. E agora, continuou o Dr. Braga, o tom de voz ficando ainda mais sério, chegamos a um ponto delicado, a venda do imóvel da família. Ele projetou a matrícula da minha casa, e ao lado, a documentação da venda. Nossa investigação, conduzida pelo Sr. Lauro, descobriu certas irregularidades. O imóvel foi vendido por aproximadamente 60% do seu valor de mercado. E o comprador, ele fez uma pausa dramática, é uma construtora cujo sócio minoritário é um amigo de infância e padrinho de casamento do Sr. Ricardo. Uma construtora que, coincidentemente, declarou falência 2 semanas após a compra, repassando o imóvel para terceiros. Isso, meus caros, não é apenas moralmente questionável. Isso tem um nome no Código Penal: fraude e formação de conluio. Se antes eles estavam em choque, agora estavam em pânico absoluto. Não era mais apenas sobre perder uma herança que nunca souberam que tinham. Era sobre a possibilidade real de enfrentar um processo criminal. Era sobre a prisão. O silêncio na sala era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Toda a arrogância, toda a certeza, toda a autoconfiança de Ricardo e Lúcia haviam se desintegrado, virado pó. Eles olhavam para mim não mais como a mãe que eles enganaram, mas como sua algoz. Seus rostos eram uma tela de terror e arrependimento patético. Lúcia começou a soluçar, um choro baixo, de puro desespero. Ricardo estava paralisado, a boca entreaberta, o suor escorrendo pela testa. A imagem que eles tinham de mim, a imagem que eles mesmos criaram para justificar seus atos, a da velhinha frágil e dependente, foi estilhaçada em 1000 pedaços. Diante deles estava a verdade. Uma mulher que era mais inteligente, mais rica e infinitamente mais forte do que eles jamais poderiam imaginar. Eles me julgaram pela capa, e agora estavam sendo esmagados pelo peso do livro inteiro. Foi então que eu falei. Minha voz, depois de tanto tempo de silêncio estratégico, soou clara e firme, preenchendo cada canto da sala. Todos os olhos se viraram para mim. Eu não vou pedir a prisão de vocês. Comecei, e vi um brilho de alívio nos olhos deles, um alívio que eu me apressei em extinguir. Seria fácil demais. A justiça dos homens às vezes é rápida e lhes daria o conforto do martírio. Não. O que eu quero de vocês é outra coisa. Fiz uma pausa, olhando fundo nos olhos de cada um. Primeiro, a minha casa. Vocês vão encontrá-la, não importa com quem esteja, e vão comprá-la de volta pelo preço que for. E vão colocá-la de volta no meu nome. A escritura, impecável, deverá estar na minha mão em, no máximo, 90 dias. Segundo, continuei, sem dar a eles tempo para respirar. A auditoria no Grupo Paraíso vai continuar. E eu, pessoalmente, como nova presidente do conselho, vou supervisionar uma reestruturação completa. Este lugar vai deixar de ser um depósito de gente para se tornar um verdadeiro lar, com respeito, com dignidade. E vocês dois nunca mais terão qualquer negócio ou associação com esta empresa. E terceiro, e mais importante, minha voz baixou, tornando-se ainda mais intensa. O acesso de vocês a mim, a partir de hoje, não é um direito. É um privilégio, um que talvez eu conceda ou não. Vocês não são mais meus procuradores, não são mais meus herdeiros diretos nos termos que imaginavam. Tudo será administrado por uma fundação em meu nome. Vocês perderam esse direito. Levantei-me da cadeira, o corpo ereto, sentindo-me mais alta do que nunca. Olhei para as 2 figuras encolhidas à minha frente. Não sentia ódio, não sentia pena. Sentia apenas a satisfação fria da justiça sendo feita. Vocês me deram uma mala e um quarto. Eu, em troca, vou lhes dar uma lição. A primeira de muitas. Agora, saiam da minha vista.
Os meses que se seguiram àquela reunião foram como ver o sol nascer depois de uma noite de tempestade. A nova realidade se assentou, não com o barulho de uma revolução, mas com a eficiência silenciosa de um plano bem executado. Eu não saí do lar paraíso imediatamente. Mudei-me do quartinho 102 para a suíte presidencial, que antes era reservada para doadores ricos e que agora eu chamava de meu escritório de transição. A primeira cabeça a rolar com uma elegância implacável foi a de Dona Eunice. Numa manhã de segunda-feira, ela foi convidada a buscar novas oportunidades de carreira. Uma demissão formalizada por Dr. Braga e acompanhada por um cheque que a impedia de reclamar. Em seu lugar, contratei uma administradora com vasta experiência em cuidados humanizados, uma mulher chamada Helena, cujo olhar transmitia empatia em vez de cifras. Minha rotina mudou da água para o vinho. As manhãs não eram mais para pintar flores, mas para analisar planilhas com Lauro. As tardes não eram para cochilos, mas para reuniões com a nova diretoria, onde a primeira pauta era sempre a mesma: dignidade. A primeira grande mudança que implementei foi na cozinha. A comida insossa deu lugar a um cardápio afetivo, com pratos que lembravam o almoço de domingo na casa da avó. Contratamos mais enfermeiros, mais cuidadores e instituímos uma regra de ouro. Cada residente seria chamado pelo nome e tratado pela sua história, não pelo seu número de quarto. A transformação mais bonita, no entanto, foi ver a vida voltar aos olhos dos outros moradores. Descobri que o Sr. Amadeu não era apenas um ex-juiz, mas um mestre do xadrez. Organizamos um torneio. Descobri que a Dona Marília não só cantava, como também compunha. Colocamos um piano no salão principal e suas canções voltaram a ecoar. Criamos um clube de jardinagem, uma oficina de memórias onde cada um contava suas histórias, um cineclube com filmes antigos. O lugar, antes um corredor de espera para a morte, floresceu e se tornou uma comunidade vibrante. Eu não era mais uma colega de confinamento. Eu era a prova viva de que a velhice não era um fim, mas poderia ser um recomeço poderoso. E, 87 dias depois daquela reunião, meus advogados me entregaram uma chave. A chave da minha casa. Meus filhos, a um custo financeiro e moral devastador para eles, cumpriram a primeira parte do acordo. Voltar para casa foi uma experiência surreal. O cheiro era o mesmo, a luz que entrava pela janela da sala era a mesma, mas eu era outra. Eu não entrei como a viúva solitária que esperava a visita dos filhos. Eu entrei como uma rainha retomando seu castelo. Eles vieram me ver uma semana depois. Bateram na porta quase com timidez, como se pedissem permissão para entrar no lugar de onde um dia foram donos. Estavam visivelmente abatidos. Ricardo havia perdido peso e os cabelos de Lúcia tinham fios brancos que não estavam ali antes. A arrogância havia sido lixada pela vida, substituída por uma humildade exausta. Sentaram-se no mesmo sofá de onde eu os vi crescer. Não houve teatro, não houve lágrimas falsas. Apenas um silêncio pesado que foi quebrado pela voz embargada de Ricardo. Mãe, a gente queria pedir perdão. A palavra soou estranha vinda dele. Nós nunca te vimos de verdade, continuou Lúcia, olhando para as próprias mãos. A gente via a mãe, a pessoa que cuidava, que resolvia, que estava sempre lá. A gente nunca parou para pensar em quem era a Dalva. A gente se acostumou com a sua força e a confundiu com uma obrigação. E quando a gente achou que você estava fraca, em vez de te amparar, a gente te descartou. Porque a sua suposta fraqueza nos lembrava de uma obrigação que a gente não queria mais ter. Não tem desculpa para o que fizemos. Foi cruel, foi egoísta. Pela primeira vez, eu vi neles um lampejo de verdadeira compreensão. Não era remorso pelo dinheiro perdido, mas a dor real de quem se olha no espelho e não gosta do monstro que vê. Eu os ouvi em silêncio, deixando que as palavras deles pairassem no ar. Não ofereci o alívio fácil de um "está tudo perdoado". O que eles fizeram não era uma mancha que se limpa com um pano. Era uma ferida profunda que deixaria cicatriz. O perdão não é uma porta que se abre de uma vez. Eu disse por fim. É uma estrada que se constrói, passo a passo, com tijolos de confiança e cimento de respeito. A estrada de vocês vai ser longa e íngreme, e vocês terão que construí-la sozinhos. Eu não os expulsei.
Deixei que ficassem para o café. Foi estranho, formal, mas foi um começo. Um começo em novos termos, definidos por mim. Meu impacto, no entanto, transcendeu os muros da minha família. A reestruturação do Lar Paraíso virou notícia. As notas maliciosas na coluna social deram lugar a reportagens sobre o lar modelo que estava revolucionando o conceito de cuidados para idosos. A história de uma residente que se tornou a acionista majoritária e transformou sua própria prisão era boa demais para ser ignorada. Usei essa atenção a meu favor. Anunciei a criação da Fundação Afonso Endalva de Andrade. Canalizei todo o meu patrimônio para a fundação, cujo único objetivo era criar e subsidiar lares para idosos por todo o país, baseados no tripé que eu havia instituído: dignidade, atividade e respeito. O Sr. Amadeu, revigorado, se tornou o consultor jurídico pro bono da fundação, sua mente brilhante mais afiada do que nunca. Dona Marília se tornou a nossa embaixadora cultural, organizando eventos musicais que arrecadavam fundos. Até o jovem Daniel, o sobrinho neto advogado, foi contratado como um dos primeiros funcionários da fundação, sua energia e idealismo sendo um motor poderoso para nós. O poder que eu redescobri não era apenas para mim. Estava se tornando uma ferramenta de transformação coletiva, um movimento que dava voz e propósito a centenas de outras pessoas que, como eu, haviam sido consideradas acabadas pela sociedade. Passei a dividir meu tempo entre a minha casa e a sede da fundação, que montei num dos meus imóveis comerciais. Em casa, eu reencontrei o prazer de cuidar das minhas roseiras. Era no jardim que eu mais refletia. Olhando para as flores, eu pensava na minha jornada. Pensava no meu Afonso, no quanto ele ficaria orgulhoso. Ele me deu as sementes, mas fui eu quem aprendeu a arte da jardinagem, a paciência para esperar o tempo certo de colher. Pensei nos meus filhos, não mais com a dor da traição, mas com a clareza de quem entende as fraquezas humanas. O amor incondicional de mãe havia morrido, mas em seu lugar nascia um amor mais maduro, mais real, que exigia respeito como condição para existir. E, acima de tudo, eu pensava em mim. A gente passa a vida inteira achando que a força está em aguentar tudo calada, em ser o pilar que nunca treme, em engolir as próprias dores para não preocupar os outros. Mas a velhice, com a sua honestidade brutal, me ensinou uma lição diferente. A verdadeira força não está em aguentar. Está em saber a hora de parar de aguentar e começar a agir. Está em reconhecer o próprio valor, mesmo quando o mundo inteiro tenta te convencer de que você não vale mais nada. Hoje, 3 anos depois daquele aniversário fatídico, meus filhos vieram me buscar. Não para um almoço de mentira, não para me deixar em algum lugar. Vieram para me levar à inauguração da 2ª unidade da Fundação Andrade, um prédio lindo, de frente para o mar, que abrigaria mais 200 idosos. Eles não são mais os executivos arrogantes. Ricardo abriu um negócio pequeno, honesto. Lúcia voltou a dar aulas, sua antiga paixão. Eles estão reconstruindo a vida sobre bases mais sólidas, mais verdadeiras. A nossa relação é distante, mas é real. Eles estão no início da longa estrada do perdão. Ao chegar ao evento, fui recebida por uma multidão de rostos agradecidos. Moradores, funcionários, investidores sociais. Sentei-me na primeira fila, não como uma senhora frágil, mas como a presidente do conselho. Olhei para o palco, para o logo da fundação e soube que aquele era o meu verdadeiro lugar. O poder, o dinheiro, eram apenas ferramentas. O verdadeiro triunfo foi transformar a maior dor da minha vida no meu maior propósito. Eles acharam que estavam escrevendo o meu fim, quando me deixaram naquela porta 3 anos atrás. Mas, na verdade, eles apenas me forçaram a começar o meu verdadeiro legado.